Nenê Romano, a personagem principal da nossa história, que tinha o nome de batismo Romilda Machiavelli e era descendente de italianos, era uma mulher muito bonita na década de 1920. Ela era uma prostituta, uma cortesã, como chamavam na época, uma pessoa muito conhecida da alta sociedade, que se envolveu com pessoas influentes, empresários, jornalistas, políticos, e por ela se envolver com pessoas influentes, ela acabou provocando a inveja de uma mulher da alta sociedade que prometeu se vingar dela por ela ter entrado em seu caminho nos seus amores. Naquela época, em 1918, essa pessoa da alta sociedade, que é a Sinhazinha Junqueira, de nome Maria Eugênia Junqueira, mandou navalhar o rosto dela. E ela foi agredida por 2 pessoas na porta da sua casa. Esse acidente acabou causando um processo, e nesse processo criminal ela acabou conhecendo um advogado, que era advogado da outra parte, chamado Moacir Toledo Pisa. O Moacir Toledo Pisa era um ex-delegado das cidades de Cruzeiro e Bragança, era advogado e também editor de Jornal do Comércio, uma pessoa muito influente, de família da elite paulistana da época. Eles tiveram um relacionamento por 2 anos e ele era muito ciumento. Ele agredia a Nenê Romano várias vezes porque ele queria que ela vivesse só para ele e saísse desse meio que ela vivia. Mas como ele era uma pessoa pobre e ele não podia dar o dinheiro que ela recebia dos clientes e ter a vida que ela estava acostumada, ela não queria aceitar viver só para ele. Nessa ocasião, ela acabou terminando o relacionamento dela com o Moacir depois de 2 anos juntos, só que ele não aceitou o término. Eles ficaram 1 semana afastados e depois dessa 1 semana, o Moacir sempre insistindo para conversar com ela, ia sempre na casa dela, ela acabou aceitando conversar com ele. Embora ela não quisesse voltar, ela estava saindo um dia, deu de cara com ele no portão e ela estava entrando no táxi e falou para ele entrar que eles conversariam no caminho. No caminho, eles começaram a discutir, a discussão ficou mais acalorada e ele acabou dando 3 tiros nela e matou ela ali dentro do táxi e acabou se suicidando em seguida. No dia seguinte, os jornais de todo o Brasil estampavam a triste notícia daquele desfecho, daquele amor não correspondido, e eles enalteciam o Moacir Pisa, dizendo que ele era um advogado, ilustre advogado, um editor maravilhoso, uma pessoa muito importante, que toda São Paulo sentiria a falta, e diminuindo a Nenê Romano, dizendo que ela era um rosto de anjo e uma alma de perversa. Então, só porque ela era uma prostituta e também mulher, ela sofreu a discriminação da sociedade na época e o Moacir acabou sendo enaltecido, ele acabou virando herói. Ou seja, foi um feminicídio que aconteceu há 100 anos, agora em outubro completa 100 anos, e um feminicídio, infelizmente, como a gente está acostumado a ver diariamente, né? Só mudou o tempo, as pessoas, a época, mas infelizmente o feminicídio continua acontecendo. Além do feminicídio, também a questão do preconceito, porque a Nenê Romano era uma prostituta, né? Então, a classe social da época, a imprensa, todo mundo crucificava a Nenê Romano por ser uma prostituta. Então, ela merecia morrer porque era uma prostituta. Então, esse filme fala justamente sobre isso, foca nesse ponto do preconceito, né? Porque uma prostituta é um ser humano como qualquer outro, tem os direitos de vida como qualquer outra pessoa, e também focar no feminicídio que acontece diariamente, né? Então, porque ela não queria ficar com ele, ele matou. Isso precisa acabar. Isso é uma forma de conscientizar as pessoas de que o feminicídio precisa acabar. Uma produção audiovisual classificada como uma produção de época, né? Um filme que retrata o ano de 1923, pode parecer algo muito difícil, muito complexo de ser realizado.
Mas tudo isso passa a ser muito mais fácil quando se existe uma boa equipe, um bom trabalho, existe uma pré-produção e existe também uma compreensão entre toda uma equipe. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos com uma pré-produção já toda esquematizada para o filme Quem se Importa, a história de Nenê Romano, que eu vejo de uma importância muito grande, que nós estamos abordando um tema que é muito conhecido de todos, um tema preocupante, que é o feminicídio, e também dando uma atenção muito grande, que as pessoas possam entender o machismo, quais são as consequências dele na nossa sociedade, inclusive nos dias de hoje. Então, Quem se Importa, a história de Nenê Romano, é um filme que é ambientado em 1923, mas você assistindo, você vai ver que é muito próximo a 2023. E nós pretendemos levar esta lição a todos, para que todos possam ver que o machismo ele está completamente fora de qualquer situação. E é isso que nós vamos mostrar. O amor de uma mulher, que é o meu destino, e cuja boca é a taça do veneno, que faz de um homem justo um assassino.